Celibato obrigatório do clero é antibíblico. Sim. Bem. Tudo bem. Posso só contextualizar a afirmação? Se a gente vai lá para Tito 1,6, a gente vê Paulo dizendo: um presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher e ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem nem de insurreição. Então, se Paulo disse que o sacerdote ele pode ser casado, ter mulher, ter filhos, por que a Igreja Católica não permite? Então, antes de eu começar nos textos bíblicos, eu já gostaria de afirmar aqui o seguinte: nem Paulo foi casado. Então, se a gente fosse para poder ver nessa visão, então Paulo estava no sentido errado. Jesus Cristo também não era casado. Ele foi o sacerdote, o sumo sacerdote da nova aliança. Então, se a gente fosse ver nessa visão, então Jesus Cristo também não tinha que ser, né, o nosso líder. Posso responder? Posso responder? É que assim, você deixa claro, a afirmação é o celibato obrigatório do clero antibíblico. Eu não estou sendo contra o celibato. Se alguém quiser ser celibatário, tem meu total apoio, inclusive, não tenho nada contra. A questão é o celibato obrigatório, ou seja, você impor o celibato como um pré-requisito para você ser parte do sacerdócio. Inclusive, o próprio Paulo que você mencionou, que não foi... Mas aí rapidinho, só termino rapidinho. Inclusive, o próprio Paulo que você disse que não foi casado, e há dúvidas acerca disso, porque há muitas evidências que ele poderia ser viúvo, porque ele era membro do Sinédrio, e para ser membro do Sinédrio teria que ser casado, mas mesmo ele foi o mesmo apóstolo que citou exatamente o que eu falei ali em Tito 1,6, em 1 Timóteo 3, 1-5, quando ele diz que o presbítero e o bispo, inclusive, pode ser marido de uma só mulher, governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob a sua direção. Então, mesmo que ele próprio fosse solteiro, ele não impôs o celibato como condição para as outras pessoas que quisessem ocupar o sacerdócio. Não, mas aí, então, na igreja, ninguém obriga a pessoa a ser celibato. Temos muitas igrejas fora do país que os padres se tornam padres casados. A igreja não obriga. A Igreja Católica de Rito Latino. Então, a igreja não obriga. Não, peraí. Você está falando que na Igreja Católica Apostólica Romana do Rito Latino tem gente que é padre e que pode se casar. Nós temos... Peraí, deixa. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é sou advogado em doutrina social da igreja, escrevo também sobre catolicismo. Pronto, foi. Então, o problema de ser enunciado está no próprio enunciado. É o enunciado que ele é falho. O problema está no seu enunciado. O seu enunciado já é falho. Porque é o seguinte, o celibato, né, ele não é da essência do sacerdócio, embora ele seja uma disciplina. E, de fato, é bíblico de que, né, nosso Senhor instituiu por direito divino que a igreja pudesse estabelecer disciplinas para regular uma vocação. O ponto é o seguinte, a superioridade do celibato sacerdotal, do celibato apostólico, isso sim, tem fundamento bíblico. Mas o celibato sacerdotal obrigatório da igreja latina, ele é uma disciplina eclesiástica que a igreja tem o direito de fazer, por direito divino de fazer, né? Mas na igreja oriental, por exemplo, não tem. Isso não quer dizer que o celibato não seja convenientíssimo ao sacerdócio. Cristo mesmo, ele foi celibatário, ele se dedicou, o sentido do celibato por amor ao reino dos céus é justamente isso, há aqueles que se fazem eunucos por amor ao reino dos céus. Isso era nosso, rapidinho, deixa eu só concluir. Isso era nosso Jesus Cristo junto com os apóstolos. Isso é, eunucos por amor ao reino dos céus, por quê? Porque se dedica de maneira imediata, indivisa e exclusiva ao fim último do homem, à redenção dos homens. Cristo não casou, né? Ele não desposou, não fez uso do matrimônio, porque ele se dedicou de maneira indivisa e imediata à glória do Pai, à redenção do gênero humano. Ora, o sacerdócio, ele age em persona Christi, ele age na pessoa de Cristo. Então, nada mais convenientíssimo que ele se configurar ao gênero de vida de Jesus Cristo. Então, assim, a obrigação do celibato sacerdotal ele é uma disciplina eclesiástica, né? Fundada numa medida doutrinal. Certo, posso comentar? Sim. Que você fez vários comentários, deixa eu só comentar cada um deles aí, depois você comenta, tá? Você falou, a igreja tem o direito de mudar a norma de disciplina, que você enfatizou mudar? Que apenas... Não. Aliás, deixa eu só fazer uma pergunta, então. Você concorda com a minha afirmação de que o celibato obrigatório do clero é antibíblico? Porque você falou que é como norma de disciplina. Não, eu falei que o seu enunciado é errado. A igreja escolhe os seus clérigos dentre os célibes. Calma, a questão do título lá, a gente vai entrar lá rapidinho. Mas a igreja escolhe dos seus membros clérigos entre os célibes. Certo, então certo? Se então, ele rapidinho. Quando na epístola de Tito, né, Tito 1.6, né, fala-se que o quê? Que o apóstolo não é que ele tenha se casado uma vez, é que ele tenha sido marido
uma única vez. Marido de uma Isto só é, mulher. de uma só Ele mulher. tem uma vida, Exatamente, filhos. exatamente. Que ele tenha sido marido, não que Então, ele tenha se imposição... casado. Não tô falando que ele tem a Veja só. obrigação... Não, deixa eu só falar, porque você falou muito aqui. Eu citou vários versículos, quero comentar um a um. Eu tô respondendo o que você falou. Não, mas é que você falou uns 3 minutos aqui, eu não falei nada. Ó, ele não tá... No momento nenhum eu falei que tem uma imposição de que tem que ser marido de uma mulher. Se quiser ser celibatário, pode ser. O próprio Paulo, a gente viu que ela é solteira, mesmo que fosse casado antes. Agora, o meu ponto é o seguinte, você falou, a igreja tem o direito de fazer isso porque é uma norma disciplinar. Agora, a igreja tem o direito de... 17. Sim, agora, a igreja tem o direito de passar por cima daquilo que a própria escritura Não afirma. passa por cima. Não passa por cima? Não, Porque de Paulo modo disse algum. que pode ser casado. Não. Paulo falou, eu queria que todos fossem como eu. O primeiro ele papa falou, da igreja de vocês... Ele falou, ele falou isso em Coríntios. Quando Paulo e tem uma falou coisa chamada que privilégio calma, petrino. Tem uma coisa chamada... Uma coisa não, cada eu vez. tô, mas espera É que concluir o você- raciocínio. Você deu vários argumentos, tô tentando comentar um a um, só que quando eu tento responder o primeiro, você já mete outro. Então, Eu tô respondendo primeiro a sua pergunta. Deixa eu falar. Você ter 3 argumentos, eu tentei responder o primeiro e você já me cortou. Vamos lá. Você falou dos eunucos. O contexto ali nem fala de padre. E, aliás, o padre também não é eunuco, né? Porque se você... Não, peraí, vamos voltar ao Os texto. apóstolos- Vamos pegar o os texto. apóstolos Alguns são são sacerdotes. eunucos porque nasceram assim. Alguém nasceu celibatário. É isso que você está dizendo. tá falando primeiro do Outros eunuco foram... físico. Calma, eu vou continuar, calma. Outros foram feitos assim pelo homem, ainda outros se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Em que parte aqui que ele está falando de padre? Isso é não sexto. Isso não é... Isso Ele tá não falando é... dos apóstolos. Isso não é... Calma. Ele falou alguns. Não falou que eram os apóstolos. Mas ele falou, isso é um Agora, dom, ó, isso é um vamos dom citar anexo, outro Vamos citar outro texto que você citou. Você citou 1 Coríntios 7. Olha o que o texto diz. Quanto aos outros assuntos que você escrever, é bom que o homem não toque mulher. Aí é o que você disse. Mas olha como o texto continua. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa. Não. E cada esposa um seu é próprio bom marido. que se case, cada um por conta da imoralidade, pra não ceder. Exatamente. Aí E o que acontece na igreja mas católica Paulo em mesmo não muitos cedeu. casos? Não, Paulo mesmo não casou. Mas eu não falei que é Paulo obrigatório mesmo ser não casado. casou. Eu falei que o eu tô falando, celibato mas é pra opcional. quem quer se dedicar ao ofício, ao serviço divino de maneira E imediata, onde foi que ele impôs isso como condição para o sacerdócio? Hã? Onde foi que ele impôs como condição? Não, mas como eu falei, é uma disciplina, não faz da essência, não faz da Tá bom, essência então do você- sacerdócio, então vai te mas é um voltar acidente, naquilo que eu afirmei. Então, a gente vai voltar naquilo que eu afirmei. acidente convenientíssimo Então, a gente vai voltar naquilo que tem eu afirmei. fundamento bíblico. A gente vai Agora, voltar naquilo que eu afirmei. Você agora- sabe que não tem nada da Bíblia Não, impondo não o disse que eu não celibato. sei que não tem. Mas você acha que a igreja Eu tô tem a dizendo- eu autoridade não de acho. mudar aquilo que Não, tá na eu Bíblia? não acho, não mudou. Não acho que tem autoridade. Ué, Você que tá se a falando... igreja... Vamos lá. Você Se na tá fazendo Bíblia... não secto. Se a Bíblia permite... Tá fazendo não secto. Calma, vamos lá. Vamos com calma. Se a Bíblia tô indo permite com o calma. sacerdote Você se tá fazendo- casar e a igreja católica não permite, Não, da feita então a igreja da feita que ele católica é sacerdote. contradiz a Não, Bíblia. claro que não. Da feita Como que que não? ele é sacerdote, ele não faz mais uso do matrimônio. Entendeu? Paulo, o único apóstolo que você tem notícia de que era casado era Pedro. E o Com primeiro certeza. papa, o mais Com certeza. importante. Mas quando ele foi papa, ele renunciou o uso do matrimônio. Ele renunciou ao claro, matrimônio? sem Você dúvida já leu alguma. Clemente de Sem dúvida Alexandria? alguma. Você já leu Clemente de Pois é, você já Alexandria? leu, pois é. Isso que Tá, eu vou pra citar você. aqui, já que- Olha só, Clemente de Alexandria fala só, as assistentes, tá a falar, né, as assistentes poderiam ser esposas, mas ele não tinha relação com ela. Não, eu não falei isso. Fala, as Eu vou assistentes, citar, as mulheres Posso crentes. citar? Você vai citar mulher Posso crente. citar? Não. Claro que é, você vai citar as mulheres Eusébio crentes. Cesaré, História Eclesiástica, livro 3, Pois capítulo é. 30. Clemente de Alexandria disse, por causa dos que rechaçam... Posso só concluir a citação aqui? Deixa eu só concluir a citação que eu não tive tempo. Sim, aquela citação que ele não falou, não deixou eu continuar. Disse, conta-se, pois, que o bem-aventurado apóstolo Pedro, quando viu sua própria mulher sendo conduzida ao suplício, alegrou-se por seu chamamento e seu retorno para casa, e gritou forte para animá-la e consolá-la, chamando-a por seu nome, dizendo, ó tu, lembra-te do Senhor. Assim era o matrimônio dos bem-aventurados e a perfeita disposição dos mais queridos. Isso aqui quem diz é Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica, livro 3, capítulo 30, falando sobre uma citação de Clemente de Alexandria, que é o pai da igreja mais antiga ainda, do 2º século, falando que a esposa de Pedro continuou com ele até o martírio dela, como cristã. Então, claramente, ela não é como se ela tivesse morrido antes, como muitos católicos afirmam, ou como se Pedro tivesse abandonado ela, o que é ainda mais grotesco ainda, porque Paulo vai dizer, aquele que, aliás, eu tenho até a citação aqui certinho, só para não citar errado, né? Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, obviamente, Pedro não abandonou a sua esposa. E aí, qual dos dois que... Não, Tá bom. Pode ser. Bom, o tempo? Sim, Prazer, Lucas. Prazer. Tudo bom? Tudo. Eu me chamo Ian Rodrigues, eu sou católico greco-melquita de rito oriental e sou fundador do primeiro movimento que luta contra as seitas no Brasil. Lucas, o que acontece? O seu argumento, meu querido, já começa errado. Porque você leva... Como assim? Padre obrigatório antibíblico? Meu padre é casado, cara.
Meu padre é casado. Sou daqui de São Paulo, tá? Não sou do Brasil. Fora não. Meu padre é casado, certo? Sou católico greco-melquita, uma igreja sui iuris ligada à Santa Sé. Como é que você, um cara que coloca um questionamento desse, não sabe que tem a sui iuris? Né? Posso responder? Não sabe, só um minutinho. Não sabe que tem a sui iuris, né? Não é ortodoxia, nada. E o clero é devidamente casado. A questão não é uma questão de tradição local, isso aí. Entendeu? Tá bom. Não. Vamos lá. Em momento nenhum eu falei que todas as igrejas católicas no mundo inteiro praticam isso. Isso aí é você que está tirando. No momento nenhum eu afirmei isso. Segundo, você falou, você é da igreja greco-melquita que permitem padres casados. Não importa, poderia ter 1 bilhão de padres casados em outras igrejas orientais. Se tivesse uma única igreja católica, a de rito latino no caso, que não permite, já é antibíblico. Mas já está errado. Aí já foi explicado. Já foi explicado. Como? Que foi explicado por todos eles. Isso aí, isso que os queridos latinos aqui falaram, os irmãos latinos do rito, eles já explicaram. Porque é uma questão de tradição isso aí, meu querido. Vou voltar à pergunta. Então é uma questão de tradição. Então é tradição... Sim, costumes locais e tudo. Tá bom, tudo bem. A tradição tem autoridade para mudar o que está na Escritura. Não, a Escritura permite, a tradição então você tá negando São Paulo, que São Paulo era casado. A tradição... Era solteiro, celibatário, desculpa. É o quê? Você tá falando 3 coisas diferentes agora? Não, você falou que tá mudando a Bíblia. Não, aonde? Paulo era solteiro, de fato. Ele decidiu ser. Só que em momento nenhum eu falei que o celibato não pode existir. Eu falei do celibato obrigatório. Eu falei desde o começo. E vocês continuam atacando os E a igreja que vocês continuam impondo... Cadê? Vamos lá. Vocês continuam assim? Com esses espantalhos. Deixa eu falar rapidinho. Vocês continuam com esse espantalho como se eu estivesse indo contra o celibato. Tô falando do celibato obrigatório. Ou seja, você impor como pré-requisito para você ser padre, você ser celibatário. Mas na minha igreja não é assim. Mas eu tô nem aí com a tua igreja. Eu tô falando da igreja que faz isso, meu Deus. Peraí. Pausa aí. Sim, é verdade. Pode sair?